mystery he lavishes on us is deep, cries out to Som. Ei. Boa noite, gente. Deixa eu pegar um. Bom. Bom, boa noite para todo mundo, pessoal que está ouvindo na live também. Hoje eu escolhi trazer um estudo sobre escatologia, para que a gente possa entender o panorama geral. O escatologia é o estudo das últimas coisas, etimologicamente falando, né? Mas seria mais apropriado dizer que escatologia é o estudo dos tempos, não só dos últimos tempos, mas de todos os tempos. Escatologia estuda todo o processo, desde que o universo foi criado, a história de Deus com o homem e como é que essa história vai terminar no final dos tempos. O problema escatologia é que às vezes a gente tem medo de estudar. Não sei se algumas pessoas não sei se acham muito difícil, e alguns assuntos realmente são difíceis, porque tem coisas na escatologia que são facultativas, não são pontos de fé, tem interpretações diferentes, e isso não vai fazer diferença se você acreditar em uma interpretação ou outra. Mas tem algumas coisas, alguns pontos no estudo da escatologia que são questões de fé, que se você não acreditar, você vai estar colocando em dúvida a própria palavra de Jesus ou dos apóstolos, quando eles foram muito objetivos no que eles estavam falando. Por exemplo, todos nós acreditamos que haverá o final dos tempos, que a história não é cíclica, que as coisas vão ter um final e depois haverá a eternidade, os novos céus e nova terra. Por que eu estou falando isso? Porque tem religiões que acham que a história é cíclica,
que as coisas se repetem. Tem o final, depois um começo, depois as coisas ficam ruins de novo, depois volta o final e assim por diante. A gente não, a gente tem uma revelação clara de que a história vai ter um ponto final. Do jeito, o mundo como nós conhecemos vai ter o ponto final, e a gente irá para a eternidade, novos céus, nova terra, e onde não haverá mais choro nem dor. Isso não é um ponto facultativo para nós, certo? Outro exemplo de um ponto que não é facultativo dentro da escatologia, a vinda de Cristo. Jesus virá novamente, Jesus voltará. O modo como isso vai acontecer, algumas pessoas divergem. Algumas pessoas creem que a igreja vai ser arrebatada primeiro, e depois Jesus vai se manifestar para todo mundo. Mas, de qualquer modo, todos nós temos que crer e desejar a vinda de Cristo. Isso não é ponto facultativo. Outro exemplo de ponto que não é facultativo dentro da escatologia é a ressurreição dos mortos. As pessoas que morrem, elas não vão ficar mortas para sempre, elas vão ressuscitar, inclusive os não crentes, os não santos. Eles vão ressuscitar para o julgamento, para o juízo final. Alguns vão para o céu, alguns vão para o paraíso, para a eternidade, outros vão para a condenação. E por falar em condenação, esse é outro ponto não facultativo. Haverá o juízo final antes da eternidade, em que Deus julgará a humanidade, Deus julgará aqueles que não aceitaram Jesus e assim por diante. E tem um outro ponto que não é considerado não facultativo, mas que eu acho que é muito importante, e é um exemplo de uma coisa dentro do estudo da escatologia que, se a gente não sabe, se a gente não tem conhecimento ou não acredita, pode trazer um grande mal para a gente, pode trazer um prejuízo. É só um exemplo. Por exemplo, a coisa do anticristo, de que haverá o anticristo. O anticristo é o homem que virá alegando ser Deus, alegando ser o Cristo. Ele vai ser um imitador de Cristo. E se a igreja não souber disso, ou estiver despreparada, tem uma grande chance deles serem enganados por esse anticristo. Então a escatologia não é uma coisa que é só para alguns, que é só para teólogos, ou que a gente não tem que ficar muito sabendo, não interessa tanto para a gente. Interessa, porque tem coisas dentro do estudo da escatologia, dentro da revelação, aliás, tudo que está na revelação, principalmente as coisas que são objetivas, que estão claras, a gente tem que saber. Porque, às vezes, nós somos enganados por falta de conhecimento. Podemos ser enganados seriamente numa coisa dessa que não deveria enganar ninguém, certo? O anticristo, o sujeito que vai exigir adoração das pessoas, que vai exigir adoração de todos, inclusive dos cristãos, porque ele vai alegar ser o próprio Deus. Então, só estou dando essa introdução para mostrar que existem coisas que a gente precisa saber. Existem coisas que vão dar a nossa posição, inclusive atual, como que a gente deve se portar nesse mundo, o que a gente deve esperar, qual que deve ser a nossa expectativa, e também para a gente não cair em cilada, em falsas doutrinas, em ensinamentos errados. Eu vou dar só uma breve introdução de um assunto aqui escatológico, para depois falar mais do panorama da graça, do panorama geral em que nós vivemos, o que significa graça, qual que é a diferença entre graça e o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e para que a gente entenda melhor um ponto fundamental que eu quero trazer aqui, que algumas igrejas têm crido de uma forma diferente, que é muito, inclusive negando certas coisas que não se poderiam negar com relação ao nosso papel como igreja. Qual é o nosso papel como igreja até a volta de Cristo? Vocês podem abrir lá em Apocalipse 20? Esse texto de Apocalipse 20 vai falar do milênio. O milênio é o último acontecimento dentro do estudo da escatologia antes do juízo final. E, portanto, antes do novos céus e da nova terra, certo?
Só que há uma divergência da interpretação desse milênio. E esse é um ponto que é facultativo. Alguns acreditam de uma forma, outros acreditam de outras formas. E eu vou mostrar para vocês 3 visões clássicas da interpretação desse milênio. E vou mostrar como que esse é um ponto importante. E que, dependendo da interpretação que vocês derem para isso aqui, ou que a gente aceitar como a correta, isso pode afetar a nossa vida e pode fazer a gente cair num erro muito grave teológico em relação ao nosso papel como igreja. O capítulo 20 de Apocalipse diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante esses 1000 anos. Eu vou explicar rapidinho só o modo como a gente crê aqui. Provavelmente vocês acreditam na mesma coisa, porque a gente é da mesma origem, e esse é o modo como o pastor Loyola acredita. O que falta acontecer ainda? Vai ter o arrebatamento da igreja, ou a segunda vinda, mas nós acreditamos primeiro na vinda secreta para a igreja, que é esse arrebatamento. Aí nós ficaremos 7 anos festejando com Jesus, nas bodas de Cordeiro, e enquanto isso o anticristo vai estar aqui na terra. O anticristo vai estar aqui na terra, vai estar reinando, enganando, e haverá 3 anos e meio de paz. Esse anticristo vai ser aceito por todos porque ele trará a paz, só que depois 3 anos e meio de guerra, de tortura, de perseguição. E no final desses 7 anos do anticristo, Jesus volta com a igreja nos céus para todo mundo ver. Aí todos os povos verão Jesus Cristo, ele derrota o anticristo e se inicia o milênio. A gente fica 1000 anos governando com Cristo. Cristo vai estar aqui presente na terra, governando todos os povos. E no final desse milênio, como o texto nos disse, Satanás será solto mais uma vez, só que aí ele será derrotado de uma vez por todas, terá o juízo final, e aí vai ter novos céus e nova terra. Esse é o modo como a gente acredita e, na verdade, a maioria das igrejas hoje acreditam assim. Só que há pontos de divergência em relação a esse milenismo que eu quero expor aqui. 3 deles. O primeiro que eu coloquei, que é o clássico, é o modo como a gente acredita, é esse chamado de pré-milenismo, que ele no texto vai dizer aqui: é a segunda vinda de Cristo antes de um período de 1000 anos, conhecido por alguns como um sábado de 1000 anos, é precedido por uma deterioração progressiva na sociedade humana de comportamento e a expansão do mal através de um governo final ou reino. Precedido, antes de acontecer esse milênio, as coisas só vão piorar, até que Jesus venha e governe durante esses 1000 anos e depois do juízo final. Qual que é a divergência? A primeira divergência que tem de interpretação desse milênio são dos amilenistas, que eles acreditam que esse milênio é só uma figura de linguagem. Eles acham, não sei como, porque eu acho difícil de ter essa interpretação, mas eles acham que o milênio aqui, do jeito que está escrito no Apocalipse, é só uma figura de linguagem e o milênio já começou.
Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele já está reinando sobre tudo, ele tirou o poder de Satanás, está reinando lá no céu, não está fazendo ainda do jeito que ele quer, derrotando Satanás de uma vez por todas, simplesmente porque ele não quer, mas esse milênio não são 1000 anos de fato. Esses 1000 anos é só um termo que é figurativo, é uma figura de linguagem, e Jesus já está reinando, o milênio já está acontecendo, só falta então o juízo final. É assim que os amilenistas acreditam. Esse é o amilenismo, que é a primeira interpretação que tenta divergir dessa clássica que a gente crê aqui. E essa é estranha, mas não é um problema. Não tem nada demais, eu não acredito, a gente não crê que isso pode trazer algum mal para a interpretação do Evangelho, para a crença na revelação. Só que tem uma outra, que é o pós-milenismo, e essa aqui é complicada, e essa aqui tem um monte de igreja que está embarcando nessa interpretação, e eu vou explicar o porquê que ela é complicada. A segunda vinda de Cristo no pós-milenismo é vista como ocorrendo após o milênio, o que muitos neste grau de pensamento acreditam ser iniciado com a igreja, ou seja, a igreja é que vai iniciar o milênio para essa visão aqui. A igreja aumenta a sua influência através do evangelismo de sucesso e expansão e finalmente estabelece um reino teocrático de 1000 anos de duração, literal ou figurado, seguido então pelo retorno de Cristo. Ou seja, a igreja tem o papel de evangelizar as pessoas até o ponto em que eles conquistam a maioria das pessoas e governam o mundo durante 1000 anos. E aí Jesus, quando vê que a igreja preparou o terreno para eles, volta e aí tem o juízo final. Essa é uma interpretação do milênio. Qual que é o problema dessa interpretação? Que ela vai contra todas as outras profecias. A maioria das coisas que os apóstolos, Jesus nos dizem, contradizem esse pensamento de que as coisas vão melhorar com o passar do tempo. A Bíblia nos mostra que as coisas vão piorar cada vez mais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se vocês quiserem abrir, esse é um texto clássico, né? Segunda Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Até aí está bom. Esse é um texto que diz claramente o processo das coisas, o rumo da história, né? A gente, no evangelismo, tem o papel de salvar as almas, de falar para o máximo de pessoas possível de Jesus para que elas sejam salvas. Mas isso não é uma salvação política, isso não é uma salvação dos povos, das nações. Por exemplo, toda marcha para Jesus, a gente fala, o Brasil é do Senhor Jesus, nós vamos conquistar as nações e tal. Se isso for só uma figura de linguagem para se referir aos indivíduos, a um máximo número de pessoas adorando a Jesus, tudo bem. Agora, se for algo político, se for uma visão de que a gente vai realmente alcançar tantas pessoas que o mundo vai começar a melhorar, aí a gente está, na verdade, muito suscetível ao engano do anticristo. Porque o anticristo vai se aproveitar justamente desse pensamento, de que as coisas estão melhorando,
de que a nova era surgiu, de que as coisas estão cada vez melhores, o povo está cada vez mais ético, mais preocupado com o amor, com as pessoas, né? A gente tem muitas pautas hoje sobre sobre a preocupação com o ser humano e tal. Só que a gente vê na prática que essas pautas são falsas, são, na verdade, demoníacas, são só de aparência. E, e não tem como a gente acreditar nesse pós-milenismo, e acreditar que a gente é que vai conquistar os 1000 anos de paz, e então virá Jesus Cristo. É uma doutrina que traz muitos problemas para a interpretação do nosso papel como igreja. O nosso papel não é visando aqui e agora, mas é visando o reino espiritual, o reino dos céus. E o que é esse reino dos céus? Lá no João 18:36, Jesus fala isso claramente. João 18, versículo 36. Primeiro no 35, Pilatos fala com ele assim: replicou Pilatos: sou eu judeu, tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? E ele antes pergunta se ele é o rei dos judeus. E aí Jesus responde assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Depois lá em um outro texto também interessante, é em Lucas 17:20, que esse é o principal que eu quero deixar marcado aqui para vocês. Lucas 17, versículo 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. A gente fala muito disso aqui, talvez até seja meio óbvio, né? Só que esse é um tipo de coisa, é um tipo de interpretação que as pessoas estão perdendo. Tem muitas igrejas falando contra isso aqui. Tem muita gente inclusive dizendo que Jesus veio para nos ensinar o modo de viver, e a partir disso então a gente tem que conquistar os reinos. Mas o reino que Jesus traz é um reino espiritual. É um reino que acontece aqui dentro de nós. É uma mentalidade. E na verdade é uma presença viva dentro de nós que não tem como objetivo conquistar os reinos materiais. E esse é exatamente o motivo pelo qual os judeus não acreditaram em Jesus quando ele veio. Porque Jesus não tinha um reino material para oferecer. Ele não quis conquistar nenhum reino material, ele só tinha um reino espiritual. Ele só falava de um reino espiritual, de um reino que parece até abstrato, né? Está dentro da gente, dentro do coração. Isso os homens geralmente não querem. Os homens não entendem, e por não entenderem, começam a mudar o ensinamento bíblico. Bom, pai, não sei se você pode pegar um outro microfone para quando o pessoal for... Ah, tá. Não sei se vocês estão vendo aí na figura, essa figura retrata bem certinho a questão do milênio, que eu acabei de colocar. Tem até uma especificação aqui das pessoas que acreditam no arrebatamento e das pessoas que não acreditam, mas é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Está bem desenhadinho aí, se ficou talvez difícil de ver, de enxergar, algumas pessoas são mais visuais, né? Aí no desenho está bem descrito. Eu não sei se o pessoal pode dar pause depois, né? Mas acho que tá bom aí.
Agora, isso tudo que eu estou apresentando aqui, eu acho que é fácil de aceitar, é fácil de entender, mas não significa que não vai restar dúvida nenhuma do porquê que Deus fez as coisas desse jeito. Por que que Deus antes tinha um pacto com Israel, que era material, que era um reino aqui político, e depois ele mudou? Por que que isso aconteceu? E a gente vai dar uma olhada nesse porquê agora. Como é que a gente tem certeza que Deus não vai voltar a querer que a gente tome as nações novamente, e de que esse não é o nosso papel como igreja, e que, portanto, a gente possa estar negligenciando a nossa função? Eu queria que alguém, não sei se pode ser o Humberto, já que está com o microfone, leia só essa primeira parte dessa segunda folha, mas leia no microfone, por favor. Deus estrutura seu relacionamento com a humanidade através de vários estágios de revelação que delimitam possíveis dispensações ou arranjos de administração. Esses pactos pós-queda não são testes de fidelidade do homem a cada novo estágio de revelação. Antes, são administrações diferentes do único e superior pacto da graça. Cada estágio serve apenas para demonstrar a incapacidade do homem em cumprir sua parte no pacto com cada revelação parcial e prepara o homem para a revelação completa de graça de Deus, que é o cumprimento da lei por Jesus Cristo, que é a substituição de todas as alianças. Geralmente, 7 dispersações são distinguidas: inocência antes da queda, consciência, Adão a Noé, promessas, Abraão e Moisés, lei, Moisés e Cristo, graça, Pentecoste ao arrebatamento e o milênio. Bom, existem 3 visões clássicas que eu nem quis trazer aqui, porque eu já vou apresentar o nosso modo de ver, e eu acredito que as 3 são excelentes, e se você juntá-las e à luz das Escrituras, você consegue trazer uma síntese muito boa. As 3 são a visão do pacto, a visão dispensacionalista e a visão da nova aliança. A teologia do pacto acredita que existem só 2, na verdade um pacto, que é o pacto da graça, e o pacto adâmico, que foi a queda, que aconteceu a queda. Esse pacto, a partir daí, teve vários efeitos. Depois, com a lei de Moisés, apenas mais uma outra manifestação desse acordo que Deus tinha com a humanidade através das leis. E depois veio a revelação da graça. Existe, porém, esses dispensacionalistas que acreditam que há vários pactos, muito mais pactos revelados na Escritura. E, na verdade, essa visão dispensacionalista, embora a gente não acredite nela integralmente, ela nos mostra de muitas coisas que são verdadeiras, muitas coisas que são bíblicas, como a gente vai ver aqui nesse panorama que a gente colocou no papel, que é a época do Jardim do Éden, a época depois da queda, a época do dilúvio, que é chamado
depois do dilúvio, do governo civil, que Deus manda de novo o Noé e os seus descendentes povoarem a terra. Aí tem o governo patriarcal, que é a aliança de Deus com Abraão, depois a aliança de Deus com Moisés, e por fim, a graça. Depois haverá o milênio. Essas eras, esses ciclos, são chamados pelos dispensacionalistas de dispensações, que são como administrações, como períodos em que Deus faz uma aliança específica numa revelação parcial. Ou seja, ele não revela tudo sobre si, não revela o plano inteiro, mas ele faz um plano específico, um pacto específico para um determinado tempo. Só tem um problema no dispensacionalismo, embora eu trouxe exatamente o panorama deles para a gente estudar aqui, que é que eles acreditam que essas eras, esses ciclos, essas alianças, são como se fossem testes de Deus com o povo. E a gente não acredita nessa questão de teste, de condenação, de julgamento, como algo definitivo. Porque na visão da revelação da graça, a gente sabe que todos esses pactos não eram para condenar o povo, eram apenas para os preparar. Era apenas para preparar o homem para a revelação, a única revelação, o único pacto realmente universal, real, que no final das contas é a graça, a nova aliança. Todos os outros pactos são apenas reflexos, são apenas sombras para nos preparar para a graça. Só que é importante entender que existem esses outros pactos, esses outros tempos, essas outras alianças de Deus com o povo, para que a gente entenda por que essas coisas não vão se repetir. Por que não vai acontecer de novo? Por que não vai voltar a lei de Moisés? Por que não vai voltar o modo como Deus agia com o povo hebreu antes? E que a gente já está na plenitude dos tempos, na revelação que é a revelação de todos os tempos, que é para tudo, o motivo pelo qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas convergem para a nova aliança, para a revelação da graça. Então essas outras alianças são inferiores, são apenas sombra, certo? Mas eu quero ler com vocês, só para a gente ter um pouquinho de noção, se vocês quiserem, e depois vocês podem dar uma estudada melhor em casa, nesse panorama aqui. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Esse é o que eles chamam da aliança, do pacto, primeira aliança que Deus fez com o homem, com a humanidade, que é a do Éden. Gênesis 1, versículo 3. É que na verdade esse quadro eu peguei pronto, mas esse capítulo aí não tá certo não. Sim, mas na verdade eu queria dar ênfase aqui no versículo 27. Desculpa, gente. Capítulo 1, versículo 27. Esse é o primeiro momento em que Deus aparece na Bíblia falando com o homem. Falando o que eles têm que fazer, o que eles vão receber de bom, o que pode acontecer de ruim. Ele fala aqui, ó. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e sobre todos os animais
que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento, e a todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os seres vivos que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas como mantimento. E assim foi. E viu Deus que era bom. Aí lá no capítulo 2, no versículo 16, tem uma outra parte desse relacionamento com Deus, que ele vai falar assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que eu estou lendo isso? Porque essa é a primeira vez que Deus aparece fazendo uma aliança com o homem. Ele diz claramente o que eles têm que fazer, e ele diz claramente uma coisa que eles não podem fazer. Só que a gente entende que essas coisas vão acontecendo só para preparar o homem para o momento da revelação da graça. Por que existe a queda? Por que o homem desobedece isso aqui e aí começa todo o mal do universo? Porque a história da criação do homem é uma história para mostrar que o homem não pode ser independente, que o homem não tem como viver a sua vida independente de Deus. E todos esses pactos são apenas para mostrar isso para o homem. São apenas para mostrar que ele não tem capacidade de cumprir essas coisas. E desde o início, de quando ele vai comer aqui o fruto, já é prometido a redenção, já é prometida a salvação. Quando a gente vê aqui na condenação, no capítulo 3, quando a serpente engana o homem e a mulher, eles vão lá e comem o fruto. Bom, ele fala aqui a partir do versículo 15 eu quero ler, porque depois ele vai falar profecia sobre Jesus. E porei inimizade entre ti e a mulher, está falando com a serpente agora, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui está se profetizando já acerca do Messias. E a partir daqui, o Adão e Eva e os seus descendentes já sabem, eles já têm a revelação de que virá um Salvador. Ele já tem a revelação de que da descendência da mulher vai vir um Redentor, vai vir alguém que vai o salvar, que vai pisar a cabeça da serpente e que vai o salvar desse processo em que eles se encontram a partir da queda. Depois disso vai ter o que eles chamam, os dispensacionalistas, do período da consciência, que seria um outro momento em que tem a aliança de Deus com o povo, ou Deus falando alguma coisa que eles não podem fazer, alguma consequência que pode acontecer se eles fizerem algo, que é com Abel e Caim. Quando Caim vai lá e está pensando em matar Abel, eu não vou nem abrir o texto, só vou falar rapidamente, que é quando Deus aparece para ele, dizendo: olha, o pecado bate à porta, cabe a ti dominar. E depois, quando ele vai lá e mata o irmão, há aquela condenação em Caim, que é a marca. Só que a gente vê que esse período é um período em que não existe lei, não existe a lei de Moisés, não existe nenhum acordo moral claro do que o homem pode ou não pode fazer. E a gente percebe que também não existe uma condenação, não existe algo grave em relação aos pecados, porque também não existe nenhuma legislação. Caim, quando mata Abel, Deus inclusive está operando pelos critérios da graça, ele não vai lá e nem mata Caim. Ele só coloca uma marca para que os outros não matem Caim. E ele avisa: a partir daqui, quem matar Caim, eu não quero que esse processo continue, que vocês continuem matando uns aos outros, então quem matar Caim vai ser amaldiçoado 7 vezes mais. Eles chamam isso de dispensação da consciência, que é quando o homem age de acordo com a sua própria consciência. Ele tem que decidir o que é certo e errado de acordo com a consciência. Não há uma lei, não há um pacto específico, uma revelação específica do que ele deve e do que ele não deve fazer. Depois tem o que eles chamam de governo civil, que é depois do dilúvio. Em cada um desses períodos há uma recompensa dos feitos deles.
há uma consequência do erro deles, e em todas essas alianças, em todas essas eras, o homem falha, inevitavelmente. O homem, desde o início no Jardim do Éden, falhou. Depois, no período da consciência, eles falharam. Veio o dilúvio, ou seja, já teve um grande juízo sobre esse mundo material. Deus matou quase todos os homens, porque a perversidade já era tamanha, já era tanta no coração das pessoas que não tinha mais o que fazer. Eles já tinham se demonificado, eles estavam virando demônios, moralmente falando. Eles estavam a situação era muito feia, ao ponto de Deus ter que recomeçar tudo de novo com Noé e com a família dele. E aí tem essa consequência, o homem falha novamente, o mundo falha, os homens falham, e vem o dilúvio. A partir daí tem um novo pacto. Deus estabelece o arco-íris, certo? A nova aliança de que ele não destruiria o mundo mais uma vez através do dilúvio. E ele também dá algumas direções para Noé. Esse aqui vale a pena, é interessante a gente ler, porque a gente se esquece. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 15. Olha só, Noé foi salvo, certo? Na arca, ele saiu da arca, e então Deus fala com ele. Então disse Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, trazei-os fora contigo para que se reproduzam abundantemente na terra, e frutifiquem e se multipliquem. Então saiu Noé, com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todos os animais e todos os répteis, e todas as aves e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, mas jamais tornarei a ferir a todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E abençoou Deus a Noé e disse a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui ele vai dar direcionamentos. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Tudo o que se move e vive será para o vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, aqui já tem Deus orientando o homem, né, falando o que ele não deve fazer, que é comer carne com sangue. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Bom, depois aqui ele vai falar sobre o arco-íris, que ele estabelece o arco-íris como um símbolo, como um sinal de que ele não vai destruir a terra com o dilúvio novamente. Então Deus faz uma aliança com o povo. É claramente uma aliança que a gente vê até hoje, né, no arco-íris, pelo que o texto nos revela aqui. Depois disso, tem o que eles chamam de governo patriarcal. O governo civil, se vocês verem na tabelinha aqui que a gente colocou, tem as responsabilidades de cada aliança e o que eles chamam de julgamento. No período da consciência, o julgamento foi o dilúvio. No período desse governo civil, que é povoar a terra, fazer as civilizações,
tem um momento em que acontece a dispersão forçada lá na Torre de Babel. Os homens constroem a torre, eles têm que se... qual que era o que Deus falou para eles fazerem? Povoarem a terra. E eles começam a se unir num lugar só, construir uma torre para chegar no céu. Não sei bem qual que era o intuito deles, se eles queriam chegar até Deus, se eles queriam tomar o céu à força, né? Mas aí Deus vem e faz confusão de línguas. Então eles são obrigados a parar o projeto deles. E eles dizem aqui nessa interpretação que isso foi um tipo de julgamento de Deus, para que eles parassem de fazer o que estavam fazendo, que era para eles povoarem a terra e não ficarem ali fazendo aquela torre. Só que há outro momento que Deus fala com alguém nas Escrituras, faz uma aliança, é com Abraão. Quando ele vai lá, fala com Abraão, Abraão, sai da tua tenda. E aí começa a história do povo hebreu. A história mais específica, né, mais clara. Porque a gente sabe que o povo hebreu vem da descendência de Sem, que é um dos 3 filhos de Adão. Então a gente sabe que Deus já estava preparando desde o início esse povo separado, que seria o povo hebreu, que se concretiza nesse momento em que ele faz uma aliança com Abraão. Aí ele fala algumas coisas que Abraão tem que fazer, promete algumas coisas para Abraão, promete que vai acontecer. E o que Deus pede de Abraão? Pede que ele vá pela fé até a terra prometida, até o lugar em que ele diz que vai ser desse povo, que vai ser da descendência de Abraão. Então ele está aqui, Deus, claramente na Escritura, realmente fazendo um pacto, fazendo uma aliança com um povo ou com um homem, especificamente, certo? E aí qual que é o julgamento que eles dizem? Qual que é a responsabilidade do governo patriarcal que eles colocam aqui? Ficar na terra prometida, crer e obedecer a Deus. Mas eles vão para o Egito no período em que José vira governador, certo? E eles ficam por lá. E acabam sendo escravizados por conta disso. Porque não era para eles ficarem por lá. Eles têm uma terra. Mas tudo isso também estava no plano de Deus. E agora é o ápice desses pequenos pactos, que é a lei mosaica. A aliança de Deus com o povo, a aliança de Deus com Moisés. A lei que veio através de Moisés. Até aqui, todas essas coisas, inclusive a lei de Moisés, todas essas coisas até a lei de Moisés, ainda eram, de certo modo, uma dispensação da graça. A graça operava antes de Moisés. Não tinha uma lei, não tinha um julgamento, não tinha um código moral tão rígido, tão fixo, tão claro como esse aqui. A gente vê Abraão, por exemplo, fazendo a oferta para Melquisedeque, que eles chamam do sacerdócio eterno de Jesus. Então a gente já viu uma manifestação desse sacerdócio da graça lá no Antigo Testamento, antes de Moisés, que a gente sempre cita aqui, Melquisedeque. A Jesus que é dessa ordem de Melquisedeque, que não tem nem princípio nem fim. Porque todas as coisas vão convergir para a revelação da graça, para a nova aliança. Só que a graça não é que ela só acontece no momento em que Jesus se revela. A graça só é revelada no momento em que Jesus se revela. Não é que ela não existia antes. A graça sempre existiu. Tudo foi feito em graça, tudo foi feito de acordo com a aliança da graça. Só que essas outras derivações, essas pequenas alianças, eram só para preparar. Era uma preparação para o momento mais especial de todos. E a lei de Moisés, nós já conhecemos, né? Está lá em Êxodo 19, 1. Vale a pena ler, porque a gente, às vezes, não... Já é tão conhecido que a gente nem lê mais, né? Êxodo 19, 1. E João 14:30 vai falar também dessa lei. A partir do versículo 5 é melhor. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado.
Então todo o povo respondeu a uma voz. Isso aqui o pastor Loyola sempre cita, né? Que é uma interpretação do Joseph Prince maravilhosa, que ele explica o porquê, qual foi o erro nesse momento que aconteceu, quando essa aliança surgiu, quando esse pacto surgiu. Quando Deus fez esse acordo, quando Deus vai lá e fala, ó, se vocês agirem de um jeito, eu vou proporcionar tal coisa para vocês. Se vocês puderem cumprir as leis que eu te dei, vocês serão abençoados e tal, e assim por diante. E aí o que o povo responde aqui? Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós cumpriremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E aí veio a continuação dessa revelação. Mas isso aqui é uma revelação que a gente tem, uma interpretação de que... Qual que é a palavra do hebraico mesmo? Sim, a expressão aqui do original é como se eles estivessem dizendo assim, olha, a gente vai cumprir a nossa parte no acordo. Só que eles não tinham recebido, mas eles estavam presumindo que eles seriam capazes de agradar a Deus, de cumprir o pacto de Deus. E era justamente o motivo contrário pelo qual Deus estava estabelecendo esses pactos. Era para mostrar para o homem que eles não eram capazes de cumprir. Mas eles foram nessa arrogância, foram nessa presunção. Não, a gente vai ser capaz de cumprir. Pode mandar que a gente tem essa capacidade. E a gente sabe o que aconteceu, né? E o que aconteceu como punição que ele mostra aqui? Foi o cativeiro e depois a dispersação desse povo. O povo hebreu, até pouco tempo atrás, não tinha nem mais pátria, né? Não é nem que eles descumpriram coisas difíceis de serem cumpridas, eles fizeram coisas assim, como adorar outros deuses, fazer altares de outros deuses dentro de Israel. Então esse povo aqui realmente assim, pisou na lama, deitou, rolou na lama com força, desobedeceram o pacto e veio então a dispersação. E um momento depois disso, que é a glória finalmente revelada da nova aliança de Jesus Cristo, da graça de Deus. Mas esse povo ficou disperso até pouco tempo atrás, né, quando eles instauraram novamente o Estado de Israel. Então, quanto tempo se passou? Porque eles ainda estavam em Israel lá quando Jesus se manifestou, certo? Ainda estavam na terra. Então, passaram-se 2000 anos, mais esse período do cativeiro aqui, que seriam 2000 anos, 2600, né? 2000, porque o tempo do cativeiro foi mais ou menos esse período, 600 a.C., certo? E aqui é onde eu quero chegar com a questão do reino de Deus, e reino dos homens, e reino que a gente vive, reino espiritual, o que é o nosso papel com a igreja. Todos esses pactos aqui, de Deus se revelando para o homem, acabam nos confundindo, porque a gente lê o Antigo Testamento, e a gente assim, vai tomando tudo para a gente. Então tem coisa aqui que Deus fez especificamente com o povo, que Deus fez especificamente para um tempo, especificamente para uma era, e a gente às vezes toma como se fosse para agora, para o tempo de hoje, por falta de compreensão, até do que Jesus diz, né? Jesus explica certinho em que tempo que a gente está hoje, qual que é o nosso propósito. Mas a gente tem a visão de que existem 3 reinos: o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Jesus fala lá em João, né? Deixa eu só pegar aqui, que ele fala que o Satanás é o príncipe desse mundo. Ele fala em João 14, versículo 30. Ele fala que está vindo o príncipe deste mundo com quem eu não tenho nada e ele não tem nada comigo. Então, se o Satanás era o príncipe desse mundo, como é que ele conquistou esse lugar no mundo? A gente tem o discernimento, o conhecimento, a crença de que o reino dos homens, foi dado um reino para os homens, foi dada uma autonomia para os homens, um livre-arbítrio para os homens, para eles fazerem as suas alianças, para eles terem os seus objetivos. Só que o homem, todas as vezes, ao invés de fazer pacto, de querer fazer aliança, de querer ficar perto de Deus, ele acaba se aproximando
do reino das trevas. Então ele faz aliança com o reino das trevas. E aqui eu quero que vocês... Esse é um entendimento que a gente... o ápice, aonde eu queria chegar com tudo isso aqui, é que até o povo hebreu, até esse momento em que Deus se revela para Moisés e para o povo e faz essa aliança, e depois eles descumprem a aliança, Deus ainda tinha essa relação material com os homens. Ele ainda fazia acordos, ele fez um projeto específico de poder com o povo hebreu, mas era somente porque ainda não tinha vindo a plenitude dos tempos. Era somente porque ainda não tinha se revelado o que era o reino dos céus, o reino de Deus. Então, quando a gente vê que Deus realmente vai lá e coloca Jerusalém como a luz, Jerusalém significa cidade de luz, Jerusalém como a luz dos outros povos, que vai guiar os outros povos moralmente, que vai ser o líder moral do mundo entre as nações, para guiar as pessoas para essa moralidade, para essa consciência do que é o certo e para fazer o que é certo. A gente vê isso claramente, Deus estabelecendo algo material, político, em que uma nação específica tomaria esse lugar, teria esse papel. Só que isso acabou de uma vez por todas, quando teve a punição do cativeiro e se revela finalmente o reino dos céus na revelação da graça. É por isso que Jesus chega nesse período e o povo hebreu, como a gente sempre cita aqui, está esperando um reino militar, está esperando um líder político, está esperando alguém que vai lá e mata todo mundo, que toma o trono, e Jesus não promete um trono material. E principalmente é o contrário. O que vai acontecer a partir daquele momento é o contrário. O reino dos homens já não tem mais nenhuma aliança com Deus. Até então, ainda havia pelo menos Israel. Até o período do cativeiro, pelo menos tinha Israel como luz entre as nações. Alguma aliança entre um reino, e o reino não é um indivíduo, tem que ser um governo mesmo, tem que ser um país. Tinha, de fato, um país que tinha uma aliança com Deus, e não com o diabo, e não com as trevas. Depois disso, não. Depois disso, todos os reinos temporais, os reinos dos homens, fazem alianças com o diabo. Eles estão sob o governo, sob a influência do diabo, dos demônios. Então, quando a gente vem com essa conversa, com essa história de que a gente vai tomar o Brasil, a gente vai tomar o mundo, a gente vai tomar as nações para Deus, a gente tem que entender que a gente está num território que não nos pertence. Porque os líderes do mundo já escolheram o seu lado. Eles já fizeram um pacto, já fizeram uma aliança com Satanás. E até que Jesus venha e destrone esse Satanás desse lugar que foi usurpado, através dessa aliança maligna, não haverá em nenhum momento uma aliança de um povo, de uma nação, de um reino com Deus. A nossa influência, o nosso objetivo não é político, o nosso objetivo não é temporal, o nosso objetivo é espiritual. Então, o que significa? Que a gente vai negligenciar a política, que a gente vai parar de votar, que a gente vai parar de se candidatar também, os que se candidatam? Não, não é isso. É que a gente tem que saber que essa influência na política que a gente tem é para frear o mal do mundo, porque o Espírito Santo nos usa. Mas a gente nunca vai tomar os papéis de liderança desse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Esse mundo pertence a Satanás e a gente está, assim, a nossa preocupação é com as vidas, é com as almas, é com o sofrimento das pessoas. É chegar talvez em cargos de poder para tentar diminuir o sofrimento das pessoas, mas não para acreditar mesmo que a gente vai tomar o Brasil para Jesus, ou tomar o mundo para Jesus. Isso não vai acontecer. As coisas vão indo de mal a pior. E a primeira vez que a igreja começou a achar que era isso que a gente devia fazer foi com a igreja católica. Quando teve a junção do período romano, do governo romano, com o cristianismo. E eles começaram então a instituir o que seria, ou o que era para ser, uma aliança material de um povo, de uma nação, de um império com o reino espiritual. Só que isso não era verdade, isso era uma farsa, isso era um negócio
demoníaco, que trouxe muitos males. E todas as vezes em que uma pessoa alega estar tentando conquistar um poder para fazer uma aliança política com o reino espiritual, provavelmente isso é apenas uma pré-manifestação do anticristo, da mentalidade do anticristo, que tenta tomar o poder material, que tenta enganar as pessoas com coisas que são opostas ao que os apóstolos e Jesus nos disseram. Eles disseram: o mundo vai piorar cada vez mais. O mundo vai piorar a tal ponto em que Satanás vai se manifestar de fato no anticristo. As pessoas vão adorar o anticristo. E a única coisa que a gente tem que desejar não é a salvação política, é a salvação das almas. E aguardar ansiosamente que Jesus volte. Porque quando Jesus voltar, aí a gente está perto de ter de fato um reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E só para encerrar então, agora vamos tentar ler essa última parte do texto que fecha com chave de ouro o que a gente está falando aqui sobre a dispensação da graça, que é, no final das contas, o único pacto de Deus com a humanidade, a única aliança, a única verdadeira aliança. As outras são apenas sombras dessa. Eu vou ler o texto e depois alguém se candidata para ler depois disso. Não, ou melhor, alguém lê o texto. Pode ser nesse como mencionado anteriormente. Como mencionado anteriormente, há somente um pacto da graça, e todos os vários pactos redentores sobre os quais lemos na Escritura são simplesmente administrações diferentes desse único pacto. Como prova, é apontado que um pacto é, em essência, simplesmente uma promessa dada soberanamente, frequentemente com estipulações, e é vista que é somente uma promessa de salvação, a saber, pela graça através da fé. Segue-se que há, portanto, somente um pacto da graça. Todos os pactos redentores específicos sobre os quais lemos, abraâmico, mosaico, etc., são várias e progressivas expressões do pacto da graça. Eu vou ler agora o Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Agora esse é o versículo mais importante. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora, em Efésios capítulo 3, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes em um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Depois tem um pequeno trecho que foi repetido, que eu não vi. Eu vou ler uma parte aqui do texto e depois eu peço para outra pessoa ler. Geralmente alegam que a lei mosaica pode ser dividida em 3 grupos de lei. Aquelas regulando o governo de Israel, que são leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. A lei cerimonial e a civil não estão mais em vigor, pois a primeira foi cumprida por Cristo e a última aplicava-se somente à teocracia de Israel, que agora não existe mais, mas a lei moral continua. Isso aqui é o que a maioria das igrejas acredita. Aqui vem a contestação, que é
tem algumas igrejas que são as da nova aliança, creem, que diz o seguinte: contudo, não é certo dividir a lei dessa forma, como se parte da lei mosaica pudesse ter sido abrogada e o restante ainda permanecesse em vigor. A lei mosaica é uma unidade, e assim, se parte foi cancelada, tudo dela foi cancelado. Em adição, o Novo Testamento ensina claramente que a lei mosaica como um todo foi substituída em Cristo, porque foi cumprida por Cristo. E, em outras palavras, ela não é mais a nossa fonte direta e imediata de orientação. A lei mosaica, como uma lei, não é mais obrigatória para o crente. Isso significa que os crentes não são mais governados por alguma lei divina? Não, pois a lei mosaica foi substituída pela lei de Cristo. Há uma distinção entre lei moral eterna de Deus e o código no qual Deus expressa essa lei para nós. Ou seja, a lei mosaica é uma expressão da lei moral eterna, que não tem fim, como um código particular que também contém regulamentações positivas pertencentes apenas ao propósito temporal e particular do código. E, portanto, o cancelamento da lei mosaica não significa que a lei moral eterna em si foi cancelada. Antes, no cancelamento da lei mosaica, Deus nos deu uma expressão diferente da sua lei moral eterna, a saber, a lei de Cristo. E aqui a palavra cancelamento é somente porque essa lei foi cumprida. Se não tivesse sido cumprida, não teria esse cancelamento. É porque a gente já cumpriu a lei de Moisés, a lei dada por Deus, e a lei eterna em Jesus Cristo, através da crença em Jesus Cristo. E eu vou terminar lendo aqui mesmo, que ele diz assim: a questão-chave é: para onde olhamos para ver a expressão da lei moral eterna de Deus hoje? Para Moisés ou para Cristo? A resposta é clara: somente para Cristo. Há muitas similaridades entre a lei de Cristo e a lei mosaica, mas isso não muda o fato de que a lei mosaica já foi cancelada e que, portanto, não devemos olhar para ela a fim de conseguir orientação direta, mas antes para o Novo Testamento, para a Nova Aliança e para Jesus Cristo. Bom, aqui a gente encerra o estudo de hoje. Queria convidar meu pai aqui também para dar um prosseguimento, uma ajuda nesse momento de perguntas. Chamar o meu pai para responder, né? Não, mas vamos lá, gente. Eu não sei, na minha cabeça tudo ficou muito coeso, muito, assim, deu para entender certinho. Eu estava achando bem explicadinho quando eu fiz isso aqui, mas talvez não tenha ficado tanto. Falem aí o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, alguma divergência da parte de vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim ou para o pastor Loyola? Alguma contestação? Algum adendo, né? Se o pastor Loyola quiser também falar alguma coisa ou até me corrigir, né? Ó, gente, o panorama aqui do milênio, de coisas relacionadas e específicas da escatologia, eu trouxe assim só um modo geral, só um panorama geral, para a gente entender essa coisa de reino espiritual e reino material. Esse era o foco do estudo de hoje, para a gente não misturar essas duas coisas, porque a gente crê que é na mistura dessas duas coisas que vai se suceder o reino do anticristo. Que o anticristo vai tentar fazer justamente isso, misturar essas coisas. E quando poder e religião se misturam, quando poder e espiritualidade se misturam, não dá certo. A gente tem que ter a atuação na política, mas não misturar essas duas coisas, certo? Bom, gente, já que não tem perguntas, é difícil não ter perguntas, porque aqui, se você for contar em questão de história, Michel pegou do Éden até depois de tudo, inclusive depois do milênio, né, da destruição
Total. Então, assim, foi feito uma viagem no tempo. E essas linhas cronológicas são importantes para que a gente possa se situar, né? Porque nós estamos vivendo nesse período, que é um período que depois a gente vai ter que... Ele puxou ali, tem uns textos que falam, que é o período onde o ungido foi tirado, né? Jesus foi tirado, e é por isso que a gente está, né? Parece que tem um vácuo. É aquela coisa, quando que Jesus vai voltar? Para efetivar essas coisas, principalmente o milênio, né? Que a gente tem uma ideia do que vai ser. Porque quando o pessoal fala sobre a questão de ser alegórico ou simbólico, etc., tudo isso a gente considera também, porque existe uma forma de interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica, ela é específica, né? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E já tem muita coisa escrita sobre isso, debates e debates e debates. Só que a questão principal, que é o plano de Deus, né, no meio de tudo isso, e a gente estando nele, porque o Michel mencionou várias vezes, qual que é o objetivo da igreja? Né? Essa ideia do reino na terra, a ideia da gente governar na terra, era a ideia que os judeus tinham, né? Porque eles queriam saber quando que Jesus ia estabelecer o seu reino, quando Jesus ressuscitou. Antes dele ser assunto aos céus, eles estavam conversando, se encontra isso lá em Atos capítulo 1. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque eles tinham ainda na mente isso. Então tá bom, o Senhor não é governo material, é espiritual. O Senhor morreu, ressuscitou, pagou nossos pecados. Aí Jesus está falando para eles fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e tal. Aí eles vêm com a pergunta de novo: é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer o reino? E aí Jesus fala para eles: não compete vocês saberem os tempos que estão reservados para o Pai. Ele é assunto aos céus, aí depois eles ficam aqueles dias, né? Os 10 dias lá para a descida do Espírito Santo, inauguração da igreja efetivamente, e essa igreja é a que nós pertencemos. E aí nós já temos, então, praticamente 33 menos... 2033 vai fazer 2000 anos. Né? Nós estamos pertinho disso, vai fazer 2000 anos. E tem muita gente que pergunta, mas por quê? Por que nós está demorando tanto? A gente não sabe. O que a Bíblia fala é que Deus quer que todos cheguem à salvação. E as coisas estão acontecendo. Por isso que a gente fala que a dispensação da graça é muito tempo. Né? É bastante tempo para o homem se arrepender. E aí, essa questão do retorno à visão, né, não lei, mas graça, é isso que nós acreditamos que o Espírito Santo está fazendo nesses últimos dias. É claro que ele salva de diversas formas, mas para a igreja é importante que a igreja se volte para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a religiosidade, como ele disse, vai ser usada pelo anticristo também. Está sendo usada em governo, está sendo usada por homens, está sendo usado por Satanás isso, porque ele não se importa que a pessoa seja um religioso. É claro que servindo a Yahvé, o Deus do Velho Testamento, a Jesus Cristo, ao Senhor, à igreja, né, as igrejas evangélicas, a maioria delas, a própria igreja católica também, que tem os dogmas que nós acreditamos, é diferente de estar servindo outros deuses, claro, mas a gente pode fazer como os judeus fizeram, né, que Deus se tornou uma propriedade deles, como se eles fossem os únicos que tivessem Deus. E aí o que acontece? Virou aquela coisa bem misturada de religião, o que nós percebemos muito claro em muitos aspectos, em muitas igrejas, e nós mesmos já fomos religiosos, e podemos ainda agir como religiosos, que é justamente achar que nós estamos cooperando com a nossa salvação, melhorando a nossa salvação, aumentando a nossa salvação, conservando a nossa salvação. Né? E aí, essa ideia que foi perdida, principalmente do presbiterianismo calvinista, que uma vez salvo, salvo para sempre, isso é que traz a grande dificuldade para as pessoas viverem essa esquizofrenia espiritual. Ora elas se sentem filhas, ora não se sente. Ora se sente salvo. É muito terrível isso. Você pergunta, vocês têm certeza da salvação? Olha, do jeito que eu estou vivendo, não.
E aí a pessoa não desenvolve nunca, fica presa nisso. Então a gente vai abrir, né, o leque. Michel vai trabalhar essa questão mais da teologia bíblica. Ele puxou pela escatologia hoje para fazer a questão das dispensações, para situar a gente dentro da história, depois tem que fazer outras pontuações, e nós vamos trabalhar especificamente a visão da graça. Amém? Vamos orar? Encerrando. Pode sentar no mesmo como você está. Obrigado, Deus. Mais uma noite nós estamos aqui em oração, podemos dobrar nossos joelhos, buscar a Tua face. Senhor, como o Senhor nos tem dado orientação para fazermos e o privilégio de podermos estar aqui, abrindo então mais esse culto da semana, que nós estávamos só com o culto de domingo, e o Senhor nos tem dado esse privilégio de podermos estudar também a Tua palavra. Que assim, ó Deus, aumente o nosso desejo, o desejo de todos que estiverem em casa, outras pessoas também, que o Senhor possa trazer para ser ministrados. E nós nos despedimos aqui, Senhor, com alegria pela oportunidade de estarmos aqui e adoramos o Senhor todos os dias, dentro do nosso coração, na nossa forma de viver, mas nos alegramos de poder estar reunidos como igreja também. Muito obrigado por essa noite, em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Amém? Os irmãos que ficaram em casa, não sei se está transmitindo ainda, Michel. Muito obrigado, possam assistir essa live, aprender, serem ministrados em nome de Jesus. Um abraço a todos. Se alguém tiver alguma oferta, um dízimo.